Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, Uma breve história da humanidade. O culto do homem. Os últimos 300 anos, muitas vezes, são retratados como uma era de secularismo crescente, em que as religiões perderam cada vez mais sua importância. Se estamos falando de religiões teístas, isto é, em grande parte, correto, mas, se levarmos em consideração as religiões baseadas em leis naturais, veremos que a modernidade é uma era marcada por intenso fervor religioso, esforços missionários sem paralelos e as guerras religiosas mais sanguinárias da história. A era moderna testemunhou a ascensão de uma série de religiões baseadas em leis naturais, como o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo e o nazismo. Esses credos não gostam de ser chamados de religiões e se referem a si mesmos como ideologias. Mas esse é apenas um exercício semântico. Se uma religião é um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença de uma ordem sobre-humana, então o comunismo soviético é uma religião tanto quanto o islamismo. O islamismo é obviamente diferente do comunismo, porque o islamismo vê a ordem sobre-humana governando o mundo como um decreto de um Deus criador onipotente, ao passo que o comunismo soviético não acredita em deuses. Mas o budismo também dá pouca importância aos deuses, e ainda assim nós o classificamos como uma religião. Como os budistas, os comunistas acreditavam em uma ordem sobre-humana de leis naturais e imutáveis que devem guiar as ações humanas. Enquanto os budistas acreditam na lei da natureza, foi descoberta por Siddhartha Gautama, os comunistas acreditam que a lei da natureza foi descoberta por Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Ilyich Lenin. A similaridade não termina aí. Como outras religiões, o comunismo também tem os seus escritos sagrados e os seus livros proféticos, como o Capital de Marx, que previu que a história logo terminaria com a vitória inevitável do proletariado. O comunismo tinha seus feriados e festividades, como o 1º de maio e o aniversário da Revolução de Outubro. Tinha teólogos adeptos da dialética marxista e cada unidade do exército soviético tinha um capelão, chamado de comissário, que monitorava a devoção de soldados e oficiais. O comunismo teve mártires, guerras santas e heresias, como o trotskismo. O comunismo soviético foi uma religião fanática e missionária. Um comunista devoto não podia ser cristão nem budista, e se esperava que difundisse o evangelho de Marx e Lenin, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Alguns leitores podem se sentir desconfortáveis com essa linha de raciocínio. Se isso o faz se sentir melhor, continue chamando o comunismo de ideologia em vez de religião. Não faz diferença. Podemos dividir os credos em religiões centradas em Deus e ideologias sem Deus, que afirmam se basear em leis naturais. Mas então, para sermos coerentes, precisaríamos catalogar pelo menos algumas seitas budistas, taoístas e estoicas como ideologias em vez de religiões. Por outro lado, devemos notar que a crença em deuses persiste no seio de uma ideologia moderna e também, mais notadamente, o liberalismo tem pouco sentido sem essa crença. Seria impossível investigar aqui a história de todos os credos modernos, especialmente porque não há fronteiras claras entre eles. São tão sincréticos quanto o monoteísmo e o budismo popular. Assim como um budista pode cultuar deidades hindus e um monoteísta pode acreditar na existência de Satã, o norte-americano, típico de nossos dias, é simultaneamente um nacionalista. Acredita na existência de uma nação norte-americana com papel especial em exercer na história. Capitalista de livre mercado, acredita que a competição aberta e a busca nos próprios interesses são as melhores maneiras de criar uma sociedade próspera. E humanista liberal, acredita que os humanos foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. O nacionalismo será discutido no capítulo 18 desse livro. O capitalismo, e mais bem-sucedida das religiões modernas, tem um capítulo inteiro, no capítulo 16, que expõe suas principais crenças e rituais. Nas páginas restantes deste capítulo abordarei as religiões humanistas. As religiões teístas focam no culto dos deuses,
Por isso são chamadas de teístas, na palavra grega para Deus, Theos. As religiões humanistas cultuam a humanidade, ou mais corretamente, o Homo sapiens. O humanismo é a crença de que o Homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros animais e todos os outros fenômenos. Os humanistas acreditam que a natureza única do Homo sapiens é a coisa mais importante do mundo e determina o significado de tudo o que acontece no universo. O bem supremo é o bem do Homo sapiens. O resto do mundo e todos os outros seres só existem para o benefício dessa espécie. Todos os humanistas cultuam a humanidade, mas eles não concordam quanto à sua definição. Os humanistas se dividiram em 3 seitas rivais que disputam a definição exata de humanidade, assim como seitas cristãs rivais que disputaram a definição exata de Deus. Hoje, a seita humanista mais importante é o humanismo liberal, que acredita que a humanidade é uma qualidade de indivíduos humanos e que a liberdade de indivíduos é, portanto, sacrossanta. De acordo com os liberais, a natureza sagrada da humanidade reside em cada Homo sapiens individual. A essência dos indivíduos humanos dá significado ao mundo e é a fonte de toda a autoridade ética e política. Se nos depararmos com um dilema ético e político, devemos olhar para dentro e escutar nossa voz interior, a voz da humanidade. Os principais mandamentos do humanismo liberal visam a proteger a liberdade dessa voz interior contra a intrusão ou dano. Esses mandamentos são coletivamente conhecidos como direitos humanos. É por isso, por exemplo, que os liberais se opõem à tortura e à pena de morte. Nos primórdios da Europa moderna, considerava-se que os assassinos violavam e desestabilizavam a ordem cósmica. Para restaurar o equilíbrio cósmico, era necessário torturar e executar publicamente o criminoso, para que todos pudessem ver a ordem estar restabelecida. Comparecer a execuções horrendas era um dos passatempos favoritos dos habitantes de Londres e Paris na época de Shakespeare e de Molière. Na Europa de hoje, o assassinato é visto como uma violação da natureza sagrada da humanidade. E para restaurar a ordem, os europeus de hoje não torturam e executam criminosos. Em vez disso, punem o assassino de forma que considerem a mais humana possível, de modo a proteger e até mesmo reconstruir sua santidade humana. Ao honrar a natureza humana do assassino, todos são lembrados da santidade da humanidade e a ordem é restabelecida. Ao defender o assassino, corrigimos o que o assassino estragou. Embora o humanismo liberal santifique os humanos, não nega a existência de Deus e, com efeito, se baseia em crenças monoteístas. A crença liberal na natureza livre e sagrada de cada indivíduo é um legado direto da crença cristã tradicional em almas individuais livres e eternas. Sem poder recorrer a almas eternas de um Deus criador, fica embaraçosamente difícil para os liberais explicar o que há de tão especial nos indivíduos sapiens. Outra seita importante é o humanismo socialista. Os socialistas acreditam que a humanidade é coletiva e não individualista. Eles consideram sagrada não a voz interna de cada indivíduo, mas a espécie Homo sapiens como um todo. Enquanto os humanistas liberais buscam tanta liberdade quanto possível para os indivíduos humanos, o humanismo socialista busca a igualdade entre todos os humanos. De acordo com os socialistas, a desigualdade é a pior blasfêmia contra a santidade da humanidade, porque privilegia as periféricas dos humanos. Vou fechar essa tela. De acordo dos humanos em detrimento de sua essência universal. Por exemplo, quando os ricos têm privilégios sobre os pobres, significa que damos mais valor ao dinheiro do que à essência universal de todos os humanos, que é a mesma para ricos e pobres. Como o humanismo liberal, o humanismo socialista também se baseia no monoteísmo. A ideia de que todos os humanos são iguais é uma versão renovada da convicção monoteísta de que todas as almas são iguais diante de Deus. A única seita humanismo que rompeu com o monoteísmo tradicional é o humanismo evolutivo, cujos representantes mais famosos são os nazistas.
O que distinguia o nazismo de outras seitas humanistas era uma definição diferente de humanidade, que era fortemente influenciada pela teoria da evolução. À diferença de outros humanistas, os nazistas acreditavam que a humanidade não é algo eterno e universal, e sim uma espécie mutável que pode evoluir ou se degenerar. O homem pode evoluir e se tornar um super-homem, ou degenerar e se tornar um sub-humano. A principal ambição dos nazistas era proteger a humanidade da degeneração e encorajar sua evolução progressiva. É por isso que os nazistas afirmavam que a raça ariana era a forma mais avançada de humanidade. Tinha de ser protegida e encorajada, ao passo que tipos degenerados de Homo sapiens, como judeus, ciganos, homossexuais e doentes mentais, tinham de ser colocados em quarentena e até mesmo exterminados. Os nazistas explicavam que o Homo sapiens surgiu quando uma população superior de humanos antigos evoluiu, e ao passo que as populações inferiores, como os neandertais, foram extintas. Essas populações diferentes no início eram não mais diferentes do que raças, mas evoluíram de maneira independente por seus próprios caminhos evolutivos. Isso poderia muito bem acontecer novamente. De acordo com os nazistas, o Homo sapiens já havia se dividido em várias raças distintas, cada uma delas com suas qualidades únicas. Uma dessas raças, a raça ariana, tinha as melhores qualidades: racionalismo, beleza, integridade, diligência. A raça ariana, portanto, tinha o potencial de transformar o homem em super-homem. Outras raças, como judeus e negros, eram os neandertais de hoje, apresentando qualidades inferiores. Se lhes fosse permitido procriar, e em particular procriar com arianos, eles adulterariam todas as populações humanas e condenariam Homo sapiens à extinção. Desde então, os biólogos têm desmascarado a teoria racial nazista, em particular, as pesquisas genéticas realizadas após 45, que demonstraram que as diferenças entre as várias linhagens humanas são muito menores do que os nazistas postulavam. Mas essas conclusões são relativamente novas. Dado o estado do conhecimento científico em 1933, as crenças nazistas dificilmente estavam em dissonância com o pensamento da época. A existência de raças humanas diferentes, a superioridade da raça branca e a necessidade de proteger e cultivar essa raça superior foram crenças amplamente aceitas pela maior parte das elites ocidentais. Acadêmicos nas universidades ocidentais mais prestigiosas, usando os métodos científicos ortodoxos da época, publicaram estudos que supostamente comprovaram que membros da raça branca eram mais inteligentes, mais éticos e mais habilidosos que os africanos ou indianos. Políticos em Washington, Londres e Canberra davam como certo que era seu dever evitar a adulteração e a degeneração da raça branca, ao, por exemplo, restringir a imigração da China ou mesmo da Itália para países arianos, como os Estados Unidos e a Austrália. Essas posições não mudaram simplesmente porque novas pesquisas científicas foram publicadas. Os progressos sociológicos e políticos foram agentes muito mais poderosos de mudança. Nesse sentido, Hitler cavou só o próprio túmulo, como também o do racismo em geral. Quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, ele compeliu seus inimigos a fazerem distinções claras entre nós e eles. E mais tarde, precisamente porque a ideologia nazista era tão racista, o racismo caiu em descrédito no Ocidente. Mas a mudança levou tempo. A supremacia branca continuou sendo uma ideologia dominante na política norte-americana pelo menos até os anos 60. A política da Austrália Branca, que restringia a imigração de povos não brancos ao país, continuou até 73. Os aborígenes australianos não tinham direitos políticos iguais até os anos 60, e muitos eram proibidos de votar nas eleições porque eram considerados inaptos para atuarem como cidadãos. Os nazistas não detestavam a humanidade. Eles combatiam o humanismo liberal, os direitos humanos e o comunismo precisamente porque admiravam a humanidade e acreditavam no grande potencial da espécie humana.
mas seguindo a lógica da evolução darwinista, argumentavam que era preciso permitir que a seleção natural eliminasse os indivíduos inaptos e deixasse que apenas os mais aptos sobrevivessem e se reproduzissem. Ao socorrer os fracos, o liberalismo e o comunismo não só permitiram que os indivíduos inaptos sobrevivessem, como também lhes davam oportunidade de se reproduzir, dessa forma boicotando a seleção natural. Em tal mundo, os humanos mais aptos inevitavelmente afundariam em um mar de degenerados inaptos. A humanidade se tornaria cada vez menos apta, com o passar das gerações, o que poderia levar à sua extinção. O livro de biologia alemão de 42 explica, no capítulo As Leis da Natureza e a Humanidade, que a lei suprema da natureza é que todos os seres estão condenados a uma luta cruel pela sobrevivência. E depois de escrever como as plantas lutam por território, como os besouros lutam para encontrar parceiros para acasalar, e assim por diante, o livro conclui que a batalha pela existência é árdua e inclemente, mas é a única maneira de manter a vida. Essa luta elimina tudo que é inapto para a vida e seleciona tudo que é capaz de sobreviver. Essas leis naturais são incontroversas. As criaturas vivas as demonstram com a própria sobrevivência. Elas são implacáveis. Os que resistem a elas serão exterminados. A biologia não nos fala apenas de animais e de plantas, também nos mostra as leis que devemos seguir em nossa vida e fortalece nossa disposição para viver e lutar de acordo com essas leis. O significado da vida é luta, e ai daquele que transgredir essas leis. Então segue-se a citação de Mein Kampf: a pessoa que tenta lutar contra a lógica férrea da natureza luta contra os princípios aos quais deve agradecer por ser sua vida como ser humano. Lutar contra a natureza é provocar a própria destruição. No início do terceiro milênio, o futuro do humanismo evolutivo não está claro. Durante 60 anos após o fim da guerra contra Hitler, foi um tabu associar o humanismo com a evolução e defender o uso dos métodos biológicos para aprimorar o Homo sapiens. Mas hoje tais projetos estão em voga normalmente. Ninguém fala de exterminar raças ou pessoas inferiores, mas muitos cogitam em usar nosso conhecimento cada vez maior em biologia humana para criar super-homens ou super-humanos. Ao mesmo tempo, uma brecha enorme está se abrindo entre os dogmas do humanismo liberal e as últimas descobertas da ciência da vida. Uma brecha que não podemos ignorar por muito tempo. Nossos sistemas jurídicos e políticos liberais se baseiam na crença de que todo indivíduo tem uma natureza interna sagrada, indivisível e imutável, que dá significado ao mundo e que é a fonte de toda a autoridade ética e política. Essa é uma reencarnação da crença cristã tradicional em uma alma livre e eterna que reside em cada indivíduo. Mas, nos últimos 200 anos, as ciências da vida minaram totalmente essa crença. Os cientistas que estudam o funcionamento interno do organismo humano não encontraram ali nenhuma alma. Eles argumentam cada vez mais que o comportamento humano é determinado por hormônios, genes e sinapses, e não pelo livre-arbítrio. As mesmas forças que determinam o comportamento de chimpanzés, lobos e formigas. Nossos sistemas jurídicos e políticos tentam varrer tais descobertas inconvenientes para debaixo do tapete. Mas, com toda franqueza, por quanto tempo poderemos manter o muro que separa o departamento da biologia dos departamentos do direito e da ciência política?